Então, pessoal, boa tarde a todos. Hoje recebemos com muita alegria o professor Bruno Ramos Santos, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. O Bruno possui doutorado em estatística pela Universidade de São Paulo. Ele fez recentemente um estágio de pós-doutorado na University of Göttingen, na Alemanha. Dentro das suas áreas de pesquisa, né, ele trabalha com regressão quantílica bayesiana, medidas de influências, dados de proporção. Eu conheço o Bruno em especial, assim, porque parece que a gente compartilhou aí dividimos uma sessão oral no EBEB, e também pelos trabalhos, porque eu já andei olhando o trabalho do Bruno, já andei citando, provavelmente, nas minhas referências, então a gente trabalha com coisas aí parecidas também. Então, espero que... Primeiro, eu gostaria de agradecer também, Bruno, antes de mais nada, por ter aceito o convite. Espero que todos aproveitem aí a palestra com o Bruno, falando para a gente sobre regressão quantílica. Então, a palavra é tua, Bruno. Muito obrigada mais uma vez. Sim. Obrigado, Kelly, pelo convite. Eu fiquei feliz quando chegou essa oportunidade para falar aí para vocês. Felizmente, né, como a gente estava falando assim um pouco antes, né, não é possível a gente fazer isso de forma presencial, mas a gente faz, por enquanto, de forma online mesmo, mas fiquei muito feliz com o convite e espero que a gente possa ter uma conversa legal sobre esse trabalho que é relacionado com regressão quantílica. E é legal porque a Thaís apresentou faz algumas semanas, né, o trabalho dela também é relacionado com regressão quantílica, então tem um pouco de relação também nessa área, então a gente pode continuar falando sobre isso, e aí, bom, então vou passar para a apresentação aqui. Então, esse trabalho foi um trabalho, então, do meu pós-doutorado com o Thomas, lá em Göttingen, que foi uma sugestão dele, e aí, por já trabalhando com regressão quantílica, eu achei bastante interessante. A ideia, assim, de forma geral, tem um nome bastante longo, digamos, o título do trabalho, mas a ideia é você propor modelos de regressão quantílica bayesianos, né, para quando a sua variável resposta tem mais do que uma dimensão, né? E aí é você pensar no problema de cruzamento de quantis, que acontece quando você estima os quantis de forma independente, e também utilizar preditores que usam essa estrutura aditiva, que você possa colocar efeitos não lineares, efeitos aleatórios, efeitos espaciais no seu modelo. Então, a ideia do artigo, de forma geral, é isso. E para começar, então, não se assustem com o número de slides aqui, tá? Tem muitos slides que são exatamente como esse, assim, que são só uma capa. E, bom, então eu vou começar, a ideia geral é mostrar, então, sobre o que eu quero falar. Então, o primeiro banco de dados que eu vou falar no fim, digamos, discutindo um pouco na aplicação, eu vou estar interessado, por exemplo, nesses dados do Enem, em que eu tenho, digamos, três dimensões na minha variável resposta. Eu estou pensando, por exemplo, nas notas em ciências naturais, em ciências humanas e em matemática. E aí, por exemplo, num problema usual de regressão, você quer explicar, digamos, essa variável resposta em função de outras covariáveis, né? Então, você quer explicar, digamos, a variabilidade dessa sua variável resposta em função de gênero, em função de escola pública ou não, em função de idade, outras variáveis que você possa ter em mãos, né? Então, a ideia é pensar como que você pode construir, então, um modelo de regressão quantílica, né? Eu quero explicar os quantis dessa nuvem de dados, né? Não explicar simplesmente um valor médio, mas eu quero, por exemplo, diferenciar alunos que têm maiores notas e alunos que têm menores notas, como função das variáveis preditoras. E eu também quero usar, de alguma maneira, uma estrutura aditiva para os preditores, né? Para as variáveis preditoras. Um outro exemplo que eu tenho aqui é sobre, eu tenho, digamos, aqui no meu eixo Y, uma variável que é o logaritmo de renda, e aqui no meu eixo X é um score de saúde, e se você pensa, por exemplo, em renda, é comum você pensar em modelos de regressão, né, quantílica principalmente, que você quer, então, explicar esses quantis da renda como função de outras variáveis, você não está interessado só em falar de valores médios, você imagina que esses efeitos eles podem variar de acordo com os quantis, e agora você tem uma outra dimensão que você tem também a saúde das pessoas, né? Então, esses dados são da Alemanha, foi a primeira, digamos, aplicação que eu fiz para esse modelo, e aqui a gente tem o mesmo interesse, né? A gente quer falar sobre os quantis dessa variável bidimensional de uma maneira que a gente possa usar uma estrutura de regressão mais flexível, né, nos nossos preditores, tá bom?
Então, para começar, primeiro é importante a gente pensar na questão dos quantis quando a gente está falando sobre dados multivariados, né? Bom, então, primeiro, antes de entrar na discussão dos quantis para informação multivariada, vamos lembrar como que a gente define, digamos, lá nas nossas aulas de probabilidade iniciais, o que seria um quantile, né? Então, pensa que a gente tem uma variável x, que a gente pode escrever a função de distribuição acumulada, né? A nossa f de x, que é a experiência de probabilidade de x é menor do que x. A gente pode definir a função quantílica, que seria essa função inversa da função de distribuição acumulada, né? Que seria, então, esse ínfimo valor x, tal que o f de x seja maior ou igual que o tal. Então, em geral, a gente a gente define, digamos, quantile dessa maneira, né? Bom, e aí se você pensa que agora meu x poderia ser, digamos, um vetor, né, não é mais uma variável escalar, a pergunta é como que você poderia definir, então, esse quantile multivariado, certo? Então, é uma pergunta que, a princípio, a primeira vez que você olha, digamos, você poderia pensar que isso não poderia ter problemas em definir, digamos, esse quantile. E aqui, na literatura, tem algumas definições, a gente vai usar uma especial que leva em consideração a ideia de profundidade dos dados. Então, vamos olhar aqui só, inicialmente, uma definição ou uma ideia do que seria no caso univariado. Então, pensa que a gente tem uma variável y, que ela está definida nos reais, ela tem suporte nos reais, é uma variável aleatória univariada, né, dimensão 1. Bom, aí você poderia se perguntar qual que seria, digamos, a profundidade de um certo ponto yzinho, né? Aí, essa questão de profundidade, você poderia pensar o quão distante esse ponto está das caudas, assim, né? E isso está relacionado exatamente com os quantis. Então, você pode pensar, por exemplo, essa definição de profundidade como um mínimo entre a função de distribuição acumulada, né, f de y, e 1 menos f de y. Você pensa, por exemplo, o quantile 0.20 e o quantile 0.80, eles, na verdade, eles têm a mesma profundidade, né? Porque eles têm, digamos, 20% de valores à direita ou à esquerda, né? Eu gosto de pensar, às vezes, como essa questão de profundidade de o quão protegidos estão esses pontos, assim, né? Quantos pontos estão protegendo esse dado do exterior, assim, né? Então, quando você pensa, por exemplo, nos quantis 0.20 e 0.80, eles têm exatamente a mesma profundidade, né? Que você precisa, digamos, andar, de certa maneira, a 20% para você chegar a alcançá-los, assim, de certa forma. E quando você pensa nessa questão de profundidade, o quão profundo é um ponto, então a mediana é o ponto mais profundo, né? Ele tem 50% à direita e 50% à esquerda. Isso poderia definir, digamos, uma região de pontos que tem uma mesma profundidade. Então, você poderia pensar, por exemplo, vamos pegar um caso da uniforme 01, e aí vamos supor que você tem essa região A, que é entre o ponto 0.25 e 0.75. Então, se você pensar todos esses pontos que estão dentro dessa região, todos têm pelo menos profundidade de 25%, né? Então, todos estão, de certa forma, protegidos, pensando nessa ideia de quão distantes eles estão das pontas, assim, né, dos extremos, por 25% dos dados. Então, você chamaria essa região, digamos, todos os pontos desse conjunto A têm profundidade pelo menos de 25%, então você chamaria essa região de profundidade para tal igual a 0.25 para esse caso Y. Então, essa ideia de profundidade vai ser a ideia que a gente vai usar para falar sobre regressão quantílica para dados multivariados, né, quando a nossa variável resposta tem, digamos, mais do que uma dimensão. Então, vamos ver como que a gente definiria, então, essa profundidade para, no caso, bivariado, por exemplo. Então, pense que agora que eu tenho duas dimensões, e agora, para eu dividir, digamos, meu espaço, antes, quando eu tinha uma dimensão, um ponto dividia, digamos, meu espaço em dois, agora, em duas dimensões, eu preciso de uma reta, e aí a gente vai ter o que a gente chama de half space, aqui em inglês, que em português eu nunca vi uma expressão, mas talvez seja um espaço, um meio espaço, que aí você tem, para você definir, então, a profundidade de um ponto, você precisa pensar em todas as possíveis retas que passam por esse ponto, que dividem, então, o seu espaço em dois half spaces, assim, e aí a profundidade do ponto vai ser esse ínfimo da probabilidade dessa metade, desse espaço, metade,
digamos, a medida de probabilidade desse espaço que contém o Z, né? Então, de forma parecida com o que a gente fez no caso univariado, você pensa, então, digamos, quando você tem um ponto que ele divide, então, em duas partes, você vai pegar, então, a medida de probabilidade da menor parte, né? E aqui é a mesma coisa, só que quando você está, no caso bivariado, você precisa pensar em todas as possíveis retas que passam por esse ponto, né, que dividem o espaço em dois, e então vai definir, então, essa profundidade do ponto, no caso bivariado. Então, essa profundidade ela é chamada de profundidade de Tukey, porque Tukey teve essa ideia lá em 77, que ele dizia assim, seria interessante, então, a gente pensar, no caso multivariado, pensando nessas questões, que aí ele falava de hiperplanos, assim, né, que aí quando você passa para mais dimensões, você vai pensar não mais em reta, mas vai pensar em hiperplanos que dividem esse espaço em dois, e aí você quer, então, caracterizar, digamos, esses seus pontos com relação a essa profundidade que eles têm, ok? Essa profundidade também é chamada de half space depth, né, quando a gente fala no termo inglês, que seria essa profundidade de meio, de espaços meios, assim, meios espaços, talvez. Tá, então isso vai ser importante para a gente pensar essa questão da profundidade, e aqui também a gente poderia definir uma região de profundidade, que seriam todos esses pontos, por exemplo, se agora se a nossa variável y ela pertence ao RK, por exemplo, a gente pegaria todos os pontos que têm essa profundidade maior ou igual que tal, né? Para a gente definir uma região de profundidade tal, né? SD tal, tá bom? Então, se a gente pensa, por exemplo, nesse exemplo aqui com o meu, que eu tenho aqui, digamos, um quadrado uniforme, né? Que eu gerei pontos aqui no quadrado uniforme, essa região em azul aqui seria uma região de profundidade de 20%, por exemplo, tá bom? Então, seria todos os pontos aqui dentro dessa região, eles têm profundidade de pelo menos 20%, né? Então, você pensaria que, se a gente definisse aqui essas retas que passam por esse ponto, ele sempre deixaria 20% para fora, assim, né? Ok? Então, essa definição de profundidade, uma região de profundidade, e por muito tempo, quando se pensava, digamos, em definir esses quantis, ou definir essa ideia parecida com o quantil, né, que a gente pensa no caso univariado, por muito tempo se discutiu, digamos, utilizar essa profundidade, essa região de profundidade. Inclusive, você pode definir modelos de regressão que discutem, digamos, essas regiões de profundidade, porém ela tem, digamos, um problema computacional que ela não é simples de ser calculada. Então, ela tem uma dificuldade computacional bastante grande, ok? Bom, essa é o primeiro ingrediente que a gente precisa falar, explicar, que a gente vai ser essa ideia de profundidade, quando a gente está, no caso, quando a nossa dimensão é maior do que 1. Aí aqui eu vou dar só uma ideia geral de regressão quantílica, até porque na apresentação da Thais eu vi que ela falou bastante tempo sobre regressão quantílica, então ela deu uma motivação bem grande sobre regressão quantílica, e aqui eu vou falar mais de forma geral do que significa, digamos, o que é o nosso interesse quando a gente fala em regressão quantílica. Bom, no caso clássico, seria que, digamos, foi a primeira sugestão desses modelos. A ideia é que agora você não quer simplesmente escrever o valor esperado ou o valor médio da sua variável resposta como função de covariáveis, mas você quer escrever, então, você quer modelar os quantis condicionais da sua resposta variável, da sua variável resposta. Não, na regressão quantílica, uma coisa que é interessante é que você não precisa, a princípio, de ter uma suposição de probabilidade para os seus dados, né? Então isso é visto, eventualmente, como um fator positivo, né? Porque um problema de regressão usual, quando você pensa em MLG, você precisa, então, definir uma família de distribuições, por exemplo, para você ajustar o seu modelo, e aí depois você pode fazer verificações de ajuste para ver se aquela família explica bem a sua variação. Aqui você não tem esse problema, né? E aí quando você parte para a estimação, aí é só para vocês terem uma ideia, para você obter as suas estimativas, você não consegue obtê-las de forma fechada, então você precisa utilizar algoritmos de programação linear. E aí a sua inferência, quando você fala, por exemplo, em intervalo de confiança ou teste de hipótese, você faz por resultados assintóticos ou bootstrap. Também tem uma outra teoria que usa teste de scores ordinais, que aí é uma outra possibilidade também, mas aí você precisa utilizar, então, essas ferramentas para você, então, fazer inferência, fazer teste de hipóteses ou fazer intervalo de confiança, por exemplo. Bom, aí a regressão quantílica bayesiana, ela veio um pouco depois, e aí a ideia dentro da regressão quantílica bayesiana é que você, na verossimilhança, verificou-se, então, que você tem uma certa
se você utilizasse a suposição da distribuição Laplace simétrica, você seria capaz, então, de aproximar os quantis dessa sua variável resposta de uma maneira bastante interessante, assim, de uma maneira até consistente, como foi mostrado em artigos depois, assim, né? Então, é possível mostrar que, para um certo caso, quando a sua variável resposta tem um certo comportamento, você, mesmo assumindo essa distribuição de Laplace simétrica na verossimilhança, que não é verdade, né? Os seus dados, você não acredita que seus dados realmente seguem essa distribuição, né? Mas a gente entende que é um modelo mal especificado, mas que consegue ter uma boa aproximação para a sua resposta. Então, essa distribuição ela é utilizada quando a gente fala, numa das propostas, né, de regressão quantitativa bayesiana, você pode usar essa distribuição de probabilidade, certo? Então, assim, das duas maneiras você já tem o uso desse tipo de modelos em muitas áreas e já tem várias extensões que consideram modelos de diferentes formas. Então, é uma forma de modelagem hoje que já é bastante conhecida. E eu gosto de falar, às vezes, quando eu dou uma introdução sobre a regressão quantílica, que quando eu comecei a trabalhar com esses modelos, assim, lá em 2010, no início do meu mestrado, quando você falava em regressão quantílica, as pessoas, às vezes, não conheciam ainda o método, né, que era ainda inicial, de certa forma, mas aí, naquela época, já o artigo do Koenker, né, que é o artigo seminal, assim, já tinha cerca de 1.000 citações. E hoje, por exemplo, quando você olha no Google Scholar, esse artigo já tem 13.000 citações, então é um artigo assim, que tem bastante alcance, né? As pessoas gostam de usar esse método, e ele tem, às vezes, conclusões que são interessantes, assim, de você olhar esse efeito das variáveis quantitativas de forma direta nos quantis de interesse, né? E também esse fato de você não necessitar de assumir uma distribuição de probabilidade para os seus dados, isso também, de certa maneira, é visto de forma positiva, ok? Então, a ideia, assim, para quem nunca viu regressão quantílica e está vendo pela primeira vez, ou está vendo pela primeira vez uma discussão sobre esses modelos, você está escrevendo, digamos, o seu quantio da sua variável resposta y, né, o seu quantio tal, condicional numa variável, um conjunto de variáveis x. Por exemplo, se a gente está pensando num modelo linear aqui, com x, beta tal, e aí esse seu parâmetro beta, né, que seria esse seu vetor de regressão, ele varia conforme você varia os seus tals, né, conforme você varia os seus quantis. Então, esse, digamos, é o grande ganho de você utilizar a regressão quantílica. E aí tem um artigo bastante interessante, bem simples, assim, que foi publicado na Nature em 2008, que mostra, digamos, o ganho de você utilizar esse modelo, é que ele fala, por exemplo, sobre o efeito do tempo, né, na velocidade de ciclones tropicais, e ele fala, por exemplo, que se você verificasse o efeito do tempo na mediana, em valores médios, você não verificaria efeito, mas se você verificasse, se você estimasse, digamos, o efeito do tempo nos ciclones tropicais mais fortes, né, naqueles mais rápidos, você diria que existe um efeito, né? Então, você diria que aqueles ciclones tropicais que são mais poderosos, assim, mais rápidos, eles estão ficando ainda mais fortes ao longo do tempo, né? Então, nesse caso, você poderia discutir questões de mudanças climáticas, assim, e assim, é um modelo bastante simples e que mostra exatamente essa ideia de você tentar estimar esses efeitos da sua variável explicativa de forma direta nos seus quantis, tá bom? E quando a gente fala na regressão quantílica bayesiana, só para esclarecer, a ideia, por exemplo, que você pode pensar é que, vamos supor que a sua curva azul seria, assim, a sua distribuição de probabilidade que gerou seus dados, aquela, digamos, distribuição geradora da sua informação, né, que você não observa, e a ideia, de certa maneira, quando você pensa na distribuição de Laplace simétrica na sua verossimilhança, é que para cada quantio dessa sua curva azul, você vai tentar aproximar, digamos, com essa sua curva vermelha pontilhada, e aí o que foi mostrado, digamos, nesse artigo em 2013, desses autores na Bayesian Analysis, é que se essa curva azul ela tiver um certo comportamento comportado, assim, né, que ela não tenha algo de muito estranho, essa curva vermelha ela vai aproximar bem, digamos, esses quantis da curva azul. Então, ele vai ser um bom estimador dos quantis da curva azul, né? Então, essa é a ideia por trás de você usar, digamos, a distribuição de Laplace simétrica para você explicar esses quantis das curvas da curva azul, por exemplo. Tá. Então, vamos fazer só uma parada aqui para ver o que a gente viu até o momento. Então, a gente falou que, quando a gente está, no caso, multivariado, né, a gente está querendo falar em quantis. Então, a gente precisa pensar numa outra definição, que foi a questão das profundidades,
Então, a gente utilizou a profundidade de Tukey para motivar, digamos, essa ideia que a gente quer falar na regressão quantílica agora, para o caso multivariado. E aqui a gente deu uma ideia rápida sobre a regressão quantílica, que a ideia, basicamente, é falar assim, eu quero explicar não mais valores centrais da minha variável resposta, mas eu quero explicar vários pontos como função das minhas variáveis explicativas, então eu quero estimar esses meus efeitos em diversos pontos das minhas variáveis, da minha variável explicativa. Né? Então eu quero que meu vetor de regressão, né, meu beta, ele varie de acordo com os quantis. Né? Então essa é a ideia da regressão quantílica, que agora a gente vai tentar passar para o caso multivariado. Tá bom? Então, o que seria, então, essa ideia de regressão quantílica quando eu tenho variáveis respostas, que em inglês seria esse multiple output, mas que a ideia é basicamente que a sua variável resposta tem uma dimensão maior do que 1. Então, vamos definir que de forma geral, assim, a gente pode definir que a nossa variável resposta y pertence ao espaço RK, né, que tem dimensão k, nesse caso. A gente precisa definir um índice direcional, que a gente chama, que é esse tal em negrito aqui, que seria, digamos, que ele pertence a essa bola unitária, que seria, digamos, esse conjunto de vetores dentro do meu RK, tal que a norma L2 aqui é menor ou igual que 1, tá certo? Bom, e aí eu posso dividir, digamos, esse vetor tal em duas partes, que uma parte vai ser, que a gente vai chamar de direção, vai ser a direção que eu vou estar interessado em explicar o meu modelo, que aí é que a minha direção, na verdade, ela pertence a essa bola unitária, que a norma vai ser exatamente igual a 1 desse meu conjunto de vetores aqui no RK, e eu tenho a magnitude do meu quantil, que vai ser exatamente o tal que eu usava na regressão quantílica usual, que pertence ao intervalo 0, 1, tá? Então, eu posso dividir, digamos, esse meu tal vetor com o meu quantil de interesse, né, a minha magnitude do meu quantil tal, vezes a minha direção que eu estou interessado em estudar o meu modelo. Né? Então, a ideia dessa regressão quantílica, a gente vai falar de certa maneira que a gente está propondo um modelo direcional de regressão quantílica. Ele vai levar em consideração a direção que eu estou interessado, ok? Então, eu preciso outro ingrediente, eu preciso definir essa matriz gama U, que vai ser uma matriz arbitrária de dimensão k vezes k menos 1, que é de vetores unitários também, né, da mesma maneira que a nossa direção aqui, e ela precisa ser assim porque eu preciso que U, né, quando eu formo uma matriz U e gama U, essa matriz seja uma base ortonormal do meu espaço RK. Então, isso, digamos, seriam esses passos iniciais que eu preciso antes de então, propor qual que seria esse meu modelo de regressão quantílica direcional. Então, o que vai ser exatamente a minha definição desse modelo? É basicamente pensar que eu vou fazer uma projeção da minha variável resposta na minha direção U, que vai ser esse meu YU aqui, e aí eu vou estimar meu modelo de regressão quantílica dessa minha variável projetada na minha direção U, nas marginais desse meu espaço aqui que eu considero em consideração, que eu levo em consideração essa matriz gama U transposto, que multiplica a minha variável resposta Y, mais um termo, um intercepto, né? Então, a ideia é que a regressão quantílica vai ser exatamente esse hiperplano que eu vou estimar a partir dessa regressão dessa variável YU, aqui que eu chamo, nas marginais desse Y perpendicular aqui, tá? Mais um termo de intercepto. Então, vamos, se isso ficou muito complicado, vamos mostrar aqui um exemplo. Então, pegando, por exemplo, aqueles meus dados da Alemanha, né, que eu tenho, digamos, aqui a minha variável renda no meu eixo Y e minha variável score de saúde no meu eixo X. A ideia, por exemplo, aqui eu defino uma direção, por exemplo, aqui essa seta em vermelho aqui está dando uma ideia da direção, uma ideia exatamente, porque aqui esse vetor de direção ele não estaria definido aqui, mas é só para a gente perceber qual seria a direção. E para essa direção eu vou, então, estimar esses vários hiperplanos, digamos, essas retas, que vão ser, então, os meus quantis direcionais. Para essa direção eu vou ter, digamos, para todo o tal que eu defini, eu vou ter, digamos, um hiperplano que vai definir, vai separar meu espaço em dois. Esse vai ser, digamos, as minhas retas de regressão quantílica. Então, aqui eu tenho vários tals que eu estou separando, então, o meu espaço em dois. E aí, mais para frente, eu vou falar sobre algumas propriedades dessa reta.
Se eu definisse outra direção, eu teria outro conjunto de hiperplanos aqui, para cada tal de interesse, que seriam minhas regressões quantílicas para essa direção, né? Então, a ideia é que para cada direção eu vou ter um conjunto de hiperplanos que vão ser as minhas regressões quantílicas, que vão definir, de certa maneira, esse meu modelo de regressão quantílica direcional. Tá? Então, essa é a primeira informação que a gente obtém, que vai ser esses hiperplanos que vão separar meu espaço. Mas a gente vai combinar ainda esses hiperplanos para ter uma informação a mais, né, nesse nosso modelo. Então, a gente vai estar interessado, na verdade, em definir esses upper and lower half spaces, assim, né, esses espaços que eles vão estar separados por esses hiperplanos. Então, a gente chama, né, conforme eu expliquei quando eu estava falando nos gráficos, que o quantil de ordem tal de y vai ser qualquer elemento dessa coleção de hiperplanos, né? Então, eu vou escrever U transposto y, né, que é igual a essa transformação que eu faço aqui com a minha matriz gama U. Eu vou ter digamos, um vetor de coeficientes associado a essa transformação aqui, mais um termo do intercepto. E aí, por exemplo, no caso clássico, eu vou obter essas respostas minimizando esse valor esperado aqui, né? E essa função aqui, ρ de tal, é aquela função ρ de tal usual no modelo de regressão quantílica, né? Que ela dá peso tal para os erros positivos desse elemento aqui, e ela dá peso 1 menos tal para os erros negativos, só que ela sempre considera esses erros de forma absoluta. Tá bom? Eu não coloquei aqui no slide, mas essa é a ideia dessa função ρ de tal. Bom, quando você adiciona variáveis preditoras, é simplesmente você adicionar esse termo aqui no seu, para você definir esses hiperplanos, e aí você parte para a minimização da mesma maneira, né? Então, a ideia aqui, não sei se vocês perceberam, que a gente partiu de um problema que era multivariado, mas a gente transformou esse problema num problema univariado, né? Quando você faz essa transformação aqui, na verdade, você é capaz de utilizar as mesmas ferramentas que você tinha para regressão quantílica univariada, para esse caso multivariado, tá bom? Certo. Então, aqui a gente pode definir, né, dado que você tem esse hiperplano, você pode definir no primeiro caso, né, esse upper half space, que seria a parte que está acima da reta, né, que seria quando esse U transposto y é maior do que você verifica na reta, e você teria o lower half space, que seria a parte que está abaixo, né? Então, quando você faz regressão quantílica, você sempre separa em duas partes, tá certo? Bom, certo. Então, quando você tem uma certa direção aqui seria essa reta que você estimou, ela tem algumas propriedades que nos lembram dos quantis, né? A ideia é que a probabilidade de y pertencer à parte de baixo, né, esse lower half space, é exatamente igual a tal, né, quando você passa o tal para cá, você fala que a probabilidade de ele pertencer à parte que está abaixo da sua reta é igual a tal. E também tem uma outra propriedade, essas duas propriedades elas são chamadas de subgradientes, que fala que se você conectar uma linha entre o centro de massa das duas partes, né, do lower e do upper half space, essa linha ela vai ser paralela à sua direção 1. Então, essas seriam, digamos, duas propriedades que você precisa garantir que esse modelo de regressão quantílica direcional ele vai estar de acordo, tá bom? Então, a ideia aqui é que você, quando você vai mudando as suas direções, você vai, né, estimando esses vários modelos aqui, e se vocês notarem, digamos, as bolinhas escuras, elas são parte do upper half space, e as bolinhas aqui, as azuis claras, são do lower half space. E a gente pode definir essa regressão, essa região quantílica, que chama esse R de tal, quando a gente faz a intersecção desses pontos aqui escuros, aqui, né, dessas bolinhas escuras que estão aqui no centro, certo? Que seria mais ou menos essa região aqui no centro, tá bom? Quando a gente depois faz essa intersecção. E um resultado interessante é que se a gente volta para a nossa profundidade de Tukey, que eu expliquei no começo, aqui, quando a gente fala da regressão da região quantílica, né, que foi isso que a gente obteve a partir desses modelos de regressão quantílica direcionais, né, variando a direção, essas regiões elas vão ser exatamente as mesmas, né? Então, esse é o grande ganho de você utilizar essa regressão quantílica para variáveis né, de multiple output, né, essas variáveis multidimensionais, é que você tinha um problema
que você tinha dificuldade, você tem diversos algoritmos computacionais para você encontrar essa região de profundidade de Tukey, né, essa depth region, e aqui você tem, de certa maneira, uma forma de você encontrar essa região quantílica que, de alguma forma, é um pouco mais simples, assim, eu diria. E aí se você acha, então, essa região quantílica, você sabe, é possível mostrar, então, que essa região quantílica é exatamente igual a essa região de profundidade de Tukey, tá bom? Bom, então, vamos fazer mais uma parada aqui antes de continuar. Então, aqui seriam os ingredientes que a gente usou, digamos, esse artigo, seriam todos esses até agora, né? Então, essa foi a proposta do modelo de regressão quantílica, que foi um artigo de 2010, para esses dados multivariados, que é essa ideia, então, de você definir essas direções, para cada direção você define, então, o modelo de regressão quantílica, e depois você faz essa intersecção dos seus upper half spaces, né, daqueles seus espaços que estão acima da sua reta, e aí você consegue aquela região quantílica. E o que é interessante dessa região quantílica é que ela define a sua região de probabilidade. Então, digamos, quando se discutia ou quando se utilizava essas regiões de profundidade, no caso multivariado, né, no caso que a sua variável resposta tem mais de uma dimensão, a ideia era exatamente da mesma forma que a gente estuda, digamos, o problema de regressão, que a gente está interessado nessas distribuições condicionais, essas regiões quantílicas, elas também definem a sua distribuição de probabilidade no caso multivariado. Então, por isso que é interessante você discutir e estudar essas regiões como função das suas variáveis preditoras, tá bom? Então, agora seria, digamos, nossa contribuição, que seria, então, propor esse modelo, no caso, utilizando a inferência bayesiana, então, utilizando digamos, facilidades e as coisas boas de você fazer da forma bayesiana, né, evitando a parte assintótica e você podendo utilizar informações a priori que você deseja na sua inferência, né. E que no caso de regressão quantílica bayesiana, para o caso direcional, a gente vai utilizar aquela distribuição de Laplace assimétrica, né, então a gente vai supor que o nosso y tem distribuição de Laplace assimétrica, que tem esses parâmetros μ, sigma e tal, só que a gente utiliza essa representação da Laplace assimétrica de misturas aqui, né, que a gente tem uma mistura da distribuição normal com uma variável latente aqui exponencial. Então, o que a gente vai fazer basicamente é que para cada direção U que a gente define no nosso problema, a gente vai usar na nossa verossimilhança essa distribuição normal com esses parâmetros aqui. Então, o que é interessante, que então a gente adiciona esse fator aqui, né, que seria essa projeção nesse espaço que a gente precisa da base ortonormal do nosso espaço RK, né, e o resto é exatamente como a gente fazia antes, né, a gente simplesmente precisa fazer essa transformação, essa projeção na nossa direção de interesse e adicionar, digamos, esses termos aqui no momento da estimação. Então, o que é interessante desse modelo é que você pode utilizar, então, as ferramentas do caso univariado nesse caso multivariado, né. Então, todos os desenvolvimentos que você propõe para o caso univariado, a gente vai utilizar também no caso multivariado. Bom, inclusive a questão de cruzamento de quantis, né? Então, isso é um problema já conhecido, que quando você fala em regressão quantílica, que você estima os quantis de forma separada, esses quantis eles podem se cruzar, né? Então, existem algumas soluções na literatura para o caso univariado, e aqui a gente utilizou uma delas, inclusive que é um trabalho da Thaís, que falou com vocês há algumas semanas aqui nesse ciclo de seminários. Então, no caso multivariado, quando a gente pensa em cruzamento de quantis, o nosso problema agora vai ser nas nossas regiões quantílicas. Então, dizer que nossos quantis se cruzam, no caso multivariado, é dizer que as nossas regiões quantílicas, elas não... uma região quantílica se cruza com a outra. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo dos dados lá da Alemanha, de renda e de score de saúde, aqui para 3 quantis bem extremos, né, que é, em geral, essa situação que você enfrenta quando você está interessado em estimar quantis mais extremos em regiões que você não tem muitos dados. Aqui a gente verificou, por exemplo, que você tem um cruzamento entre esse quantil, essa região quantílica 0.02 e 0.03, né? A região quantílica menor, né, quer dizer, com um quantil maior, né, do 0,03,
ela deveria estar contida na região quantílica 0,02, né? Então isso não acontece nesse caso. Bom, e aí qual foi a solução que a gente propôs nesse artigo? Foi olhar para o problema em cada uma das direções. Então lembra que eu mostrei para vocês esse gráfico anteriormente? Que para uma certa direção, eu estimo uma sequência de quantis, por exemplo, e para cada uma dessas direções, a gente propõe, então, arrumar esse problema de cruzamentos, né? Então, eu vou dizer que para cada uma das minhas direções, eu vou verificar se existe cruzamento naquele meu modelo transformado e dizer, então, que essa regressão quantílica, então, não tem mais cruzamento para cada uma das direções. Mas qual que é o ponto aqui? Se a gente volta naquelas condições de subgradiente, esse problema de cruzamento aqui, na verdade, ele não é exatamente um problema no caso multivariado. Então, uma questão que foi levantada até pelos referis, assim, quando a gente propôs esse modelo, é que isso aqui, na verdade, não é uma condição necessária para que você não tenha cruzamento das minhas regiões quantílicas. Mas o que a gente argumenta é que, apesar de ser uma condição necessária, ela é uma condição suficiente que, se eu faço isso, digamos, se eu corrijo em cada uma das minhas direções esse meu cruzamento dos meus quantis, eu consigo, então, encontrar as minhas regiões quantílicas que não se cruzam mais, né? Então, a solução que a gente utilizou aqui, eu não vou entrar muito em detalhe para não ficar muito longa a apresentação, mas ela usa, a ideia foi até da Thaís, no doutorado dela, que é fazer esse ajuste da regressão usando processos gaussianos, né? Que aí você coloca um processo gaussiano entre os seus quantis que você está interessado, né? Existe uma correlação ali que é modelada pelo processo gaussiano, e com isso você consegue arrumar esses cruzamentos desses quantis, estudando, digamos, esse processo gaussiano, tá bom? Então, se você faz essa correção em cada uma das suas direções, o que você vai obter, então, seria esse resultado aqui, que seria que agora suas regiões quantílicas, elas não se cruzam mais depois que você fez esse ajuste em cada uma das direções, né? Você foi direção a direção do seu modelo e foi verificando se tinha cruzamento ou não, e foi corrigindo, digamos, esse problema de cruzamento, tá bom? Certo. Então, e aí, por último, digamos, o último interesse que a gente tinha nesse trabalho era dizer que a gente poderia também utilizar essa estrutura para as variáveis preditoras, né, que a gente chama de aditivos estruturados, né, que seria você escrever diferentes tipos de efeitos, né, efeitos não lineares, efeitos espaciais, efeitos aleatórios, com uma certa matriz Z, que você adiciona no seu modelo, né, de maneira estruturada, e aí você pode, então, utilizar essas estruturas que estão já bem definidas para o modelo univariado, aqui também no modelo, no caso, multivariado, tá bom? Certo. Então, vamos ver algumas aplicações que a gente mostra, que a gente pode mostrar, então, essas ideias. Então, no primeiro caso, vou mostrar no caso bidimensional, para ficar um pouco mais simples. Então, eu tenho esses dados da Alemanha, que foram coletados em 2012, que eu tenho cerca de 16 mil observações. Eu quero falar, então, sobre desigualdade em duas dimensões, né? Desigualdades na população, tanto do ponto de vista de renda e do ponto de vista de saúde, né? Que seria a ideia, então, de você verificar esses efeitos dessas variáveis preditoras em diferentes quantis. Então, eu tenho algumas variáveis aqui. Eu tenho, por exemplo, idade, educação da pessoa, status familiar e região. E eu vou mostrar algumas conclusões que a gente poderia obter nesse modelo. Então, a questão não linear, por exemplo, que a gente falou, você poderia pensar, isso faz bastante sentido, que o efeito de idade, por exemplo, nessas duas variáveis, ele pode ter um efeito não linear, né? Então, seria interessante você modelar esse efeito dessa variável de forma não linear, e o que você vai perceber, então, cada um desses ciclos aqui seria uma região quantílica, né, que a gente estima. E aí, conforme você aumenta a sua idade, as cores aqui vão ficando mais claras aqui. Então, você meio que vai formando esses tubos, assim, que a gente chama, e a ideia é que esses tubos, eles crescem e diminuem de forma não linear, né? Então, aqui você poderia estimar esses efeitos para dois taus diferentes, né? E aí você diria, então, conforme você aumenta a sua idade aqui, né, você tem um efeito aqui do aumento da renda, né, conforme você verifica no eixo Y,
e na questão da idade você vai movendo para a esquerda, né? Então tem uma piora na idade conforme você aumenta a idade das pessoas, tá certo? E aí existe essa correlação, de certa forma, entre essas duas informações, e existe esse efeito que ele não vai mudando de forma linear, né? Se você vai olhando direção a direção, esse efeito ele pode variar de forma não linear. Então, essa é a ideia de você usar esse modelo, para esse caso, tá bom? Um outro resultado interessante é quando você compara, por exemplo, a região oeste e leste da Alemanha, e você está, então, diferenciando essas duas regiões de forma simultânea, usando essas duas variáveis ao mesmo tempo, que é renda e saúde, você diferenciaria, digamos, a região oeste, que é essas linhas em vermelho, e a região leste, que são as linhas em azuis, mais pela questão de renda, né? Você diria, então, digamos, que essas regiões quantílicas, elas se movem para cima, conforme você muda de uma região para outra, né? Então, em geral, as pessoas da região oeste da Alemanha, elas têm renda maior, mas conforme você verifica, digamos, a dimensão da saúde, você vê uma diferença menor, né? Então, as diferenças aqui essas estimativas que são para diferentes taus, né? Então, você tem o quantio mais ao centro é tal 0.4, aí 0.2, 0.3 e 0.1, né? E aí você pode comparar, então, esses diferentes taus, mas aqui nesse caso, você diria que a diferença entre essas duas, nessa variável preditora, é simplesmente na dimensão da renda. Quando você olha, por exemplo, a diferença entre pessoas com relação à educação, pessoas que têm educação superior e educação no nível elementar, aí você diria que a diferença entre essas duas pessoas, elas diferem tanto no quesito renda, quanto no quesito saúde, né? Que as regiões quantílicas, elas se movem nas duas dimensões, tanto para cima quanto para a direita, né? Quando você olha, por exemplo, a diferença entre pessoas casadas e separadas, quando você compara essas regiões quantílicas, as diferenças maiores, uma conclusão interessante, elas se apresentam para pessoas que têm menores valores de renda e menores valores de saúde, né? Quando você olha, digamos, nos maiores valores, né, para quem tem rendas altas e maiores também scores de saúde, essas regiões quantílicas, né, essas linhas, a diferença é menor. Então, aqui você diferencia essas pessoas mais na questão para quem tem menores rendas e também menores de saúde. Aqui dizendo que essas pessoas separadas teriam esses menores valores aqui, né? Então, seria esse tipo de efeito. Que vai levar em consideração exatamente essa correlação entre essas duas variáveis, tá? Bom, a segunda aplicação do nosso modelo seria, então, nos dados do Enem. Então, aqui a ideia, a gente utilizou dados do estado de São Paulo, a gente fez um filtro para pegar mais ou menos 20 mil observações. Então, você tem 3 notas, né? Você tem notas nas ciências naturais, que levam em consideração química, física e biologia, ciências humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia, e matemática, e esse tem algumas variáveis preditoras aqui, né? Vamos focar só aqui na questão de escolas públicas e privadas, mais um artigo, se vocês olharem, tem toda uma discussão também para as outras variáveis. Bom, um primeiro ponto que é importante pensar, quando você está pensando nesse caso agora tridimensional, e eu esqueci de comentar, aqui no caso bidimensional, para a gente estimar esse modelo, a gente definiu, por exemplo, 99 direções no nosso círculo unitário, assim, né? Então, a gente definiu 99 direções onde a gente estimou, então, esses modelos de regressão quantílica, e aí depois a gente juntou, digamos, essas estimativas a 99 direções para obter nossas regiões quantílicas aqui, tá? Então, aqui no caso tridimensional, a gente está tentando, então, explicar essa informação em 3 dimensões. Então, a gente precisa definir, por exemplo, essas direções que a gente vai tentar explicar, digamos, essas variações. Então, aqui a gente definiu, por exemplo, essas 512 direções, né? Então, são 512 vetores, né, na bola unitária, de dimensão 3, que a gente vai estimar, então, esse modelo nessas 512 direções, né, nos taus que a gente tiver interesse, tá certo? Bom, e aí, isso aqui seria, digamos, a nossa conclusão, depois que a gente estima o modelo. Isso daí seria, digamos, o nosso vetor de regressão, né? A nossa conclusão, quando a gente fala assim, o que você verificou, então? Então, quando eu comparo para um certo tal, né? Aqui, quando eu estou comparando a região quantílica para tal igual a 5%.
E aí eu estou comparando, digamos, as notas de alunos de escolas públicas e privadas. Os alunos de escola privada seriam essa bola que está um pouco mais alta, assim, né, quando a gente olha na dimensão y3, né, que seria essa altura do cubo, que é as notas em matemática. Então, a gente percebe, então, que existe uma boa diferenciação quando a gente fala em matemática, né, quando a gente olha essa região quantílica entre os alunos de escola pública e privada. Porém, quando você olha na dimensão y2, principalmente, né, quando você vê, digamos, o cubo passando na dimensão y2, que seria ciências naturais, seria, digamos, talvez onde você observa as menores diferenças entre alunos de escolas públicas e privadas, né, quando você olha, digamos, esse quantinho particular. Quando você olha no y1 também, você verifica ainda que a bola ela se movimenta um pouco para a direita, né, e aí isso seria, digamos, essas conclusões que você pode obter quando você olha todas essas três dimensões ao mesmo tempo. Mas notem que é um esforço um pouco maior, assim, né, de você perceber, para você analisar, depois que você estima, digamos, aquelas 512 direções, e depois você precisa, então, tentar mostrar esses resultados, né? Então, isso foi, digamos, um dos ganhos desse trabalho, assim, de você visualizar efetivamente o que seria esses efeitos de maneira tridimensional, tá certo? E aí lá no artigo, então, tem mais discussões para outros quantis e para outras variáveis também. Aqui eu deixei só essa variável para não ficar muito longo também. Bom, então, só para finalizar, então, para lembrar, então, tudo que a gente falou hoje, então, o que é legal desses modelos de regressão quantílica direcionais é que então, ele tem essa conexão com o conceito de profundidade de Tukey, que existia, digamos, uma dificuldade grande para você, então, obter essa região de profundidade. E aí você utiliza agora essa regressão quantílica para obter essa região, né, e de certa forma simples, assim. E é uma ferramenta interessante quando você tem essa variável, então, de multidimensional, né, de uma dimensão maior do que 1, tá certo? E aí quando a gente tem mais flexibilidade, que a gente pode, por exemplo, colocar efeitos não lineares, a gente pode colocar efeito aleatório quando você tem dados longitudinais, então é algo que eu tenho trabalhado no momento, assim, de usar dados longitudinais para esse caso. E aí quando você olha nas aplicações, né, o que é interessante é que as suas conclusões, por exemplo, elas vão depender da direção que você está olhando para as covariáveis, né? Então a gente viu casos em que, para todas as direções, você tinha, digamos, um efeito positivo, né, quando você comparava dois grupos. Tinha outro caso que você só numa das dimensões você verificava aquele efeito, quando a gente comparou, por exemplo, oeste e leste da Alemanha. E aí você, então, tem, digamos, uma nova visão quando você quer comparar, então, essa distribuição conjunta dessas variáveis à resposta, né? E quando você olha, digamos, nos dados do Enem, a ideia, então, que você, com esse método, você consegue, então, verificar ao mesmo tempo, né, levando em consideração essa correlação entre as variáveis, sem ter que definir, digamos, uma distribuição de probabilidade, no caso tridimensional, por exemplo, simplesmente definindo essas direções e aí estimando esse modelo de regressão quantílica, você consegue, então, ter uma visão mais completa, parece, assim, né, dessa distribuição conjunta também, olhando esses dados do Enem. E aí, por último, só algumas ideias, assim, que são interessantes de comentar, é que, dado essa maneira simples, talvez, assim, dizer, de você estimar esse modelo, que você faz essa projeção, você passa de um problema que era K variado para um problema univariado, né, a discussão é e quando você tem mais que 3 dimensões, né, aqui eu mostrei, digamos, esse efeito para 3 dimensões, e aí você poderia se perguntar, então, né, o que você poderia fazer para 4 dimensões, né, então é algo que eu tenho pensado nesse momento, assim. E aí uma discussão importante quando você passa para mais direções é que você precisa pensar de maneira um pouco mais racional quando você vai definir as direções, né, porque notem que aqui no caso de 3, a gente definiu 512 direções, né, que seria essa bola preta aqui. Mas a gente poderia definir de outros métodos aqui, assim, que eu mostro, que você pode considerar os quantis em cada uma das direções, né, para você colocar mais direções, digamos, estimar mais modelos onde você tem mais pontos, por exemplo. E a questão, quando você passa para mais dimensões, né, que você pode se perguntar é como você vai visualizar, então, essa informação, né, como você vai visualizar esses efeitos aqui, né, que eu fiz essa animação, por exemplo, para mostrar essa bola se mexendo, e aí como você faria para 4 dimensões, por exemplo, né. E aí, algo interessante também que
que é o problema atual que a gente trabalha, é pensar quando a gente fala em regressão contílica, muitas vezes a gente pensa em curvas de crescimento, né? E aí pensa que agora não tem mais só uma medida, eu só não estou falando mais do IMC, por exemplo, de uma criança, eu não estou falando mais só do peso ou da altura, mas eu quero falar dessas medidas de forma conjunta, né? E aí eu quero, então, pensar nessas curvas de crescimento multivariadas, tá certo? Então, aqui tem algumas referências, né? Então, esse aqui é o nosso artigo, que saiu na Statistics and Computing esse ano, que é exatamente o mesmo nome da palestra, e aqui, esse artigo aqui foi a primeira versão desse modelo Bayesiano, que, por enquanto, a última vez que eu verifiquei, só estava no archive, acho que não tinha sido publicado ainda. Esse aqui é o artigo que propôs, então, esse modelo para o caso clássico, né? Aqui é o artigo da Thaís, para fazer os ajustes dos cruzamentos. Esse aqui é um artigo interessante que fala sobre essa estrutura aditiva, né, para o modelo de regressão quantílica, tá bom? Então, eu agradeço novamente ao convite e eu termino por aqui. Espero que eu não tenha passado muito do tempo. E obrigado de novo. Obrigada, Bruna. Não passou nada do tempo, foi perfeito. Parabéns pela apresentação, ficou tudo muito claro. Temos perguntas já no chat. Uma é do Guido, perguntando se Health Space é igual a semi-espaço. Então, para falar a verdade, eu não sei dizer, porque eu nunca vi nenhum artigo em português, assim, né? Eu só conheço os artigos falando de Health Space o tempo todo. Então, eu não sei, talvez seja essa definição de semi-espaço, mas... que aí talvez teria que perguntar o que é um semi-espaço, mas, na verdade, esse Health Space é sempre... se você tem um espaço, por exemplo, bidimensional, uma reta... você poderia traduzir como semi-espaço. Talvez, mas aí eu acho que, por enquanto, eu não sei se eu vou acabar escrevendo alguma coisa em português, então eu estou feliz com o Hackspace, mas talvez seja semi-espaço, um espaço, difícil, meiado, não sei. Mas... Tudo bem. O Marcos também tem uma pergunta. A metodologia implementada para encontrar a região quantílica é muito custosa para dimensões maiores? Ela poderia ser utilizada, por exemplo, para calcular regiões de credibilidade? Que eu não sei, por exemplo, o que queria dizer com regiões de credibilidade nesse caso. Mas, assim, só para explicar, então, como é que é feito, assim, existem, acho que, metodologias para você encontrar essas regiões quantílicas. O que a gente fez aqui no meu trabalho, na verdade, assim, o que eu fiz aqui, eu propus, digamos, a minha metodologia, né? Então, eu tenho o pacote no R que não está no CRAN ainda, mas está só no GitHub, que eu mesmo calculo essas regiões quantílicas. Então, na verdade, ele é um problema bem simples, se você for pensar que você pode paralisar seu problema. Então, basta você, digamos, dividir o seu espaço em vários pontos, e aí você verificar os pontos nos quais que vão pertencer, então, àquela sua região central. E aí o que é interessante desse método é que na verdade, você não precisa comparar todas as direções, assim, que você estima o modelo, porque, assim, se você está num ponto em que você percebe que para uma direção ele não é válido, né, que ele não faz parte, digamos, daquele que a gente chama lá de upper half space, né, aquele semi-espaço superior, talvez, fazendo essa tradução, ele não vai pertencer à região quantílica, né, então você pode passar para outro ponto. Então você tem essa facilidade que você pode paralelizar para fazer esse cálculo, e é uma operação muito simples, é uma operação matricial muito simples, então você pode utilizar a GPU, por exemplo, para você fazer essa conta, se você tiver interesse. Mas a questão de você encontrar a região de credibilidade, eu não sei se valeria, porque eu não sei se que região de credibilidade que ele talvez está querendo falar. Não sei se ele quer explicar um pouco melhor essa parte. Eu imagino que ele está pensando num caso multivariado e no lugar de montar um intervalo, ele está querendo montar uma região. Eu imagino que sim, né? Assim, você vai ter essas regiões que vão ser regiões condicionais, assim, né, que você vai falar que é uma região que vai
para cada variável explicativa, para cada valor de variável explicativa, você vai construir aquela região de certa forma, de probabilidade, assim. Né? Ele foi mais específico aí, né? Ao invés de pensar o produto cartesiano em intervalo de credibilidade, pensar no multivariado. Sim. Exatamente, assim, porque é interessante que até em trabalho recente que eu tô fazendo, a gente mostra isso, assim, né? Que se você, digamos, utiliza, né, se você, por exemplo, estima um modelo para cada marginal, estima os quantis para cada marginal da sua variável y, e aí você faz aquela sua região, isso que você falou, nessa região de credibilidade, né, condicional, que seria, digamos, esse produto cartesiano, você vai obter um quadrado, né? E aí, quando você usa essa região quantílica, ela vai depender da forma da sua correlação. Então, a gente tem um problema que eu estou trabalhando agora, que é um problema de curva de crescimento. Então, eu tenho duas variáveis que são muito correlacionadas. Se você faz um quadrado assim, fica bem distante da curva da região quantílica, que vai ser uma elipse, assim, que vai ter uma inclinação muito forte. E, com certeza, vai ser bem mais interessante você utilizar essa região quantílica. Eu estou vendo aqui que o Guido perguntou essa questão de identificabilidade, né? Eu não tinha pensado nisso, assim, quando você faz essa transformação do caso multivariado para o caso univariado, eu tenho a impressão que não, porque a questão toda é que você... quando você faz essa transformação, na verdade, você está pensando nesses hiperplanos, né, que vão separar seu espaço, mas esses hiperplanos, eles têm uma relação no seu espaço original, assim, né? Porque você pode, por exemplo, depois que você faz essa estimação, você pode voltar no seu espaço original e você pode plotar, digamos, essas suas estimativas. E a questão da identificabilidade estaria no caso lá univariado. Eu acho que o seu problema de identificabilidade, acho que você só observaria no caso univariado. E eu acho que aí na regressão quantílica, acho que você não teria essa questão. O que você pode ter, talvez, é que nem sempre a solução, digamos, para esse método de minimização, né, ela nem sempre vai ser única. Mas aí eu acho que não é mais uma questão de identificabilidade. Ele perguntou que isso é uma bijeção. Agora eu não sei dizer. Mas não sei dizer. Mas talvez... Mas, assim, a minha impressão inicial é que não teria problemas, assim, na parte de identificabilidade, mas eu não tinha pensado, não tinha parado para pensar nisso, essa questão da transformação. Certo. Bruno. Temos uma mensagem da Poliane. Parabéns, Bruno, pela excelente palestra. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Bruno? Bom, eu tenho, Bruno. Quando a gente usa regressão quantílica, né, no caso univariado, a ideia de ir para a Laplace simétrica, no caso bayesiano, vem muito daquela ideia de minimização da função de perda equivale à maximização da Laplace simétrica, né? Você continua com isso mesmo quando você vai do caso multivariado para o caso univariado? Isso não tem muito... Sim, porque, por exemplo, lá no caso... Porque é a mesma coisa, assim, né? Quando você explica o problema inicial, é que assim você está pensando na mesma função, essa rho de tal, né? Que é aquela função de perda, você está usando exatamente a mesma função de perda, assim. Só que aí você simplesmente está usando essa variável transformada, que essa projeção da sua variável na direção U, e aí você também está adicionando esse fator ortogonal, assim, né? Para você ter essa sua base ortonormal. Então, digamos, o seu princípio do problema, ele é bastante parecido. E aí, aquele artigo do Huxberg, que eu coloquei lá no fim, ele né, tem, digamos, esse artigo aqui que mostra, digamos, a questão da consistência a posteriori, né, que a Laplace simétrica, ela tem essa consistência a posteriori para diferentes distribuições de probabilidade, né. O artigo do Huxberg, ele faz esse mesmo trabalho no caso multivariado, ele está estudando essa consistência a posteriori também no caso multivariado, ele mostra que você também alcança, esse resultado também é válido no caso multivariado. Então,
também usando a Laplace assimétrica, você também tem estimativas consistentes para você estimar esse problema multivariado. Então, acho que isso é também outro resultado interessante, assim. Aí aqui só, acho que eu não falei aqui, mas assim, se alguém quiser rever os slides ou alguma coisa, ou referência, por exemplo, eu deixei nesse caminho aqui, tá? Se alguém quiser ou ver depois. Você tem o código lá também, Bruno? Ou já está num pacote, já? Ou... Você fala o código das rotinas para esse modelo, assim? Isso, para esse multivariado. Tem um pacote que está no GitHub, assim, então quem quiser usar, dá para usar. E aí, se você quiser... dá para usar, assim. Aí, se você quiser, por exemplo, utilizar algum problema, aí você pode falar comigo que eu te ajudo, assim, porque ele está... Tá organizado a utilização, só que ele tem alguns detalhes, assim, porque... Dentro do pacote, eu chamo o pacote BaseX, que é um pacote lá do pessoal da Alemanha, que ele era um pouco mais rápido que as minhas rotinas, né? E aí tem alguns problemas nesse BaseX, que às vezes ele dá um segmentation fault lá, e aí tem que fazer algumas correçõezinhas, rodar o modelo de novo. Porque, assim, às vezes, o problema todo dessa estimação toda, por exemplo, que lá no caso trivariado, tem 512 modelos, né? Então, para cada tal, eu preciso estimar 512, assim, né? Então, eu posso fazer isso de forma paralela, né? Para ficar mais rápido. Só que aí, para alguns casos, tem algumas direções que dá um problema na estimação, ele dá um erro lá no código, mas está funcionando, assim, ele está disponível, assim, se você quiser usar. Só essa parte para construir ainda as regiões quantílicas, que para o caso bivariado está funcionando bem, o código está bem consistente. Para o caso trivariado, por exemplo, a função, eu não sei se está lá no GitHub ou se está só na minha máquina, assim, então aí precisaria... Mas aí, se você quiser usar algum problema, assim, é só ir falar que eu te passo, assim, as direções, assim, mas está online, tá bom? Legal, obrigada. Quando você usa aquela representação de mistura, né, ela é muito boa para a gente, no caso do MCMC, no caso do univariado, você usa somente give sampling e já resolve o seu problema. Você usa o MCMC também no seu sim. Aqui é MCMC. É só Gibbs. Eu estou usando, digamos, aquele Gibbs mais bem básico lá do artigo do Kozumi lá e Kobayashi, que eles... Aí a única diferença é que lá para a variável latente, lá eles falavam em usar uma gaussiana inversa generalizada, né? Aí eu uso uma inversa gaussiana, que acho que tem uma transformaçãozinha que é um pouco mais fácil trabalhar com a gaussiana inversa, mas é tudo Gibbs sampling, assim, os passos mesmo. Legal. E assim, o tempo computacional para um K grande, vou falar o que é grande para mim, o que seria interessante para mim, um K igual a 7 para mim já estaria bom. Assim, se o tempo computacional é muito complicado. Você fala a dimensão da sua variável resposta, dimensão da variável resposta, então, para falar a verdade, eu só tentei até 4 até agora, não fui para esses mundos. O tempo computacional era muito grande? Então, depende de quanto, sei lá, depende do seu servidor, né? Porque o que acontece? Um problema que eu percebi, por exemplo, com dimensão 4, é que, por exemplo, o método que eu usei aqui para definir 512 direções, o que eu fiz? Eu fiz 8 pontos, eu peguei 8 pontos da minha dimensão 1, eu acho, 8 pontos da minha dimensão 2, digamos, no meu intervalo de menos 1 a 1, 8 pontos de menos 1 a 1, não sei se é 8 ou se é 6 agora, e na dimensão 3. E aí você faz a combinação desses pontos, e aí que você chega nessas direções aqui, né? Então, se eu não me engano, aqui eu acho que ou é 6 elevado ao cubo, esse 512, ou é 8 elevado ao cubo, talvez seja 8 elevado ao cubo, acho que é, porque mais ou menos eu acho que é 8 elevado ao cubo. E aí, se você vai fazer 8 elevado à quarta potência, o número de modelos que você vai estimar, assim, fica absurdo, né? Então, por exemplo, eu estou num caso que agora eu estou com esses dados de 4 dimensões, que são dados de crescimento de bebês, que aí eu tenho, digamos, 1.600 observações. E aí você imagina que se eu tiver estimado 19, 20 mil modelos só com 1.000, sei lá, não faz muito sentido. Então, o problema todo quando você vai aumentando as dimensões é que você precisa ser mais cuidadoso para definir as direções que você quer estimar, porque vai ter muita direção ali que ela vai ficar redundante, assim, né? Ela não vai ter informação suficiente para você estimar
20 mil modelos, por exemplo, né, quando você está em 4 dimensões. Então, o problema maior, quando você vai aumentando as dimensões, é simplesmente você precisa ser mais inteligente, ou precisa ser mais cuidadoso na hora de definir as direções, porque senão as dimensões vão explodir. E aí você vai ter muito mais direções do que pontos para estimar esses modelos, né? Então, no caso, eu estou meio que trabalhando nisso, assim, tentar definir uma maneira ótima para o que seria, digamos, a melhor maneira de você definir as direções para 4 direções, assim, eu já estou pensando nisso. Porque esse é o problema, eu estou com 1000 pontos, por exemplo, no meu de observações, e se eu faço, e aí, por exemplo, o que eu estou fazendo é 5, eu estou definindo 5 pontos, e eu faço 5 elevado à 4ª potência para estimar o número de modelos, que aí já dá 600 modelos, por exemplo. 600 direções que eu vou estar olhando. Mas aí, mesmo assim, quando você olha essas 600 direções, quando você vai construir as regiões quantílicas, também você já tem outras questões, que aí parece que os pontos todos ficam fora da região quantílica, não importa a região quantílica que você construa, e aí fica um pouco mais complicado quando você começa a trabalhar em dimensões maiores, assim. Sim, claro. Porque, assim, um ponto que, digamos, eu comecei a observar quando você... o que acontece é que, assim, se você olha, por exemplo, no caso bidimensional, essa região quantílica aqui é de 20%, né? E aí parece que essa região quantílica aqui não é tão profunda, né? Mas ainda assim ela não pega tanto ponto, né? Muitos pontos ficam fora delas, nesse caso desse quadrado unitário, esse quadrado aleatório aqui, assim. E aí, quando você vai passando para mais dimensões, né? Parece que as regiões quantílicas que você constrói, você precisa construir uma região quantílica muito extrema para você ter informação ali dentro, assim. Também tem essa outra questão também. Conforme você aumenta a dimensão, essa questão desses hiperplanos que vão separando, né, e você vai pegando essa intersecção no meio, também dificulta a sua inferência aqui. Inclusive, assim, aqui nesse problema do Enem, talvez não dê para perceber tanto isso, porque eu não estou plotando os pontos aqui, assim, né? Eu estou olhando só as regiões quantílicas, mas essa região quantílica de 0,05, ela já está bem concentrada, assim, no meio da escala, assim, né? Que aqui você vê as notas estão só entre 500 e 600, só que quando você olha, digamos, os dados lá no início, né, eles vão até 800, assim, né, e então, essa região quantílica, mesmo do tal 0,05, né, que já é um tal, não é tão profundo assim, ela já fica num ponto bem central, assim. Então, esse é um problema que eu estou tendo, digamos, para discutir ou para pensar nessas regiões quantílicas, mesmo em 4 dimensões, já fica um pouco mais complicado. Entendi. Porque eu construo uma região quantílica de tal igual a 0,05, só que parece que não tem nenhum ponto lá dentro, assim. É uma coisa estranha, assim, mas enfim. Porque, na verdade, o que você precisa garantir só quando você vai construir seria essa propriedade aqui, assim, né? Que é a propriedade, esse subgradiente, assim, que você fala assim, eu tenho um certo hiperplano, quando eu defino uma direção, se eu tenho um tal 0,05, por exemplo, esse hiperplano precisa me deixar 5% para baixo, né? Essas bolinhas azuis aqui, assim, por exemplo. Então, essa é a única condição que eu preciso garantir quando eu estou estimando esses vários modelos. Só que aí o problema é que quando você vai fazendo várias direções e vai construindo, o que vai ficando aqui no meio vai ficando bem escasso, assim, a depender da sua estrutura dos seus dados e tudo mais. Sim, claro. Então, essa é o problema nesse caso multivariado. Certo. Bom, mais alguma pergunta, pessoal, para o Bruno? Eu provavelmente vou te contactar. Certo. Pode me escrever sim, a gente conversa assim sobre isso aqui. É uma coisa bem, sei lá, os resultados são interessantes, assim, quando você olha aquelas coisas tridimensionais, você fala assim, esse aqui é o efeito tridimensional dessas 3 variáveis, assim, eu acho bem bacana, assim, embora tenha essas questões, assim, de dificuldade quando você vai para mais direções, mas eu acho um problema legal, assim, de trabalhar. Com certeza. Regressão quantílica, a interpretação é sempre muito bonita. Sim. É um desafio mesmo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, Bruno. Obrigado. Obrigada pela apresentação. Sim, gente, as palestras do nosso ciclo de palestras estão sendo disponibilizadas pelo YouTube.
Eu só não coloquei a última, que foi da Thaís, da outra Thaís, que não é a Thaís que o Bruno está falando, Thaís Fonseca. Tá. E eu vou colocar do Bruno também, tá? Até o final de semana eu coloco no YouTube, sim, tá bom? Ah, legal, legal. Então, pessoal, já se não temos mais perguntas aí para o Bruno. O Marcos está perguntando qual o link do GitHub. O meu usuário, deixa eu escrever aqui no chat, o meu usuário é BR Santos e o pacote chama Baco Anti-Hacking. Então, se você consegue instalar com DevTools, por exemplo. Uhum. A questão só é que essas funções, para o caso multivariado, eu não estou exportando. Então, para você acessar elas, é melhor você... Assim, você pode me escrever para explicar um pouco melhor, mas para você usar, você precisa usar aqueles 2 pontos, né? Então, tem uma função lá que é multibase QR, que aí tem que usar 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, né? Porque ela não está sendo exportada para o ambiente, né? Mesmo quando você carrega o banco de dados. Porque como é uma coisa que eu estou trabalhando ainda, e às vezes eu mudo, e aí eu não estava tão seguro de deixar ela exportada. Mas as funções estão lá, quem quiser já usar, pode usar. Tá ótimo. Certo. Bom, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Espero que você agora venha aqui, de fato, ao Rio de Janeiro, dar uma palestra para a gente também sobre regressão quantílica, sobre o que você quiser. Sim. Tomara que a gente possa, num futuro próximo, assim. Com certeza. Obrigada a todos, pessoal, pela presença. A gente vai dar uma pausa de 2 semanas no nosso ciclo e retornamos no dia 2 de dezembro com o Fernando da UFPI, do Piauí. Tá bom? Obrigada a todos, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.